Está no ar mais uma vez o programa Escola Bíblica, é a maneira interativa de estudarmos a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, você mulher, você homem, você que nos acompanha, você criança, você adulto e muitas pessoas de várias faixas etárias acompanhando esse estudo que promete, hein? Até o final do ano a gente estuda sobre o Apocalipse, o fim revelado. E essa semana a gente está destacando as 7 igrejas do livro do Apocalipse, a mensagem inicial desse livro. E a partir de agora, ao vivo, junto com você, em mais um programa. Te espero na sequência, rapidinho a gente volta trabalhando esse tema tão especial. Até já! Agora, em definitivo, o programa Escola Bíblica, e eu fico muito feliz em saber que você está do outro lado aí, querendo aprender mais, estudando da Palavra de Deus e acreditando que, embora a gente esteja estudando sobre profecia, não é necessário a gente ter receio nenhum, medo ou ansiedade, preocupação com relação ao futuro, ou desacreditar que esse tema é importante para a gente hoje. Você vai perceber que ao longo do estudo de hoje, a gente vai abordar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente vai começar falando sobre alguma delas, e amanhã a gente vai concluir acerca das 7 igrejas, porém, ela tem uma forte relação com a gente hoje, com o nosso dia a dia. Essas 7 igrejas são aplicáveis à nossa vida. Então, você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, hein? Bem-vinda também, e a gente faz questão que você interaja com a gente também. O Facebook sempre está à disposição. Normalmente a gente está transmitindo agora às segundas e quartas-feiras o Facebook, tá bom? Segundas e quartas-feiras a gente transmite pelo Facebook também, então fique atento. Se você quiser acompanhar todos os programas, você pode entrar no NT Play, que é o aplicativo aqui da Novo Tempo, ou no site que você está vendo agora, ntplay.com, e todos os programas dessa temporada, Apocalipse e o Fim Revelado, estão lá, tá bom? Essa é a primeira semana profética, de fato, que a gente está apresentando para você. As anteriores, dentro dessa temporada, a gente entendeu um pouquinho mais o contexto do Apocalipse, o objetivo do livro do Apocalipse, que é a salvação, Jesus como centro desse livro também. E agora a gente vai trabalhar hoje um pouco mais alguns aspectos das 7 igrejas. É bem interessante, viu? Antes da gente trabalhar esse tema, um convite para você. Para você que já conhece, tem muita gente... Eu achei interessante esses dias, alguém disse assim, olha, eu acompanho todo dia o programa Escola Bíblica, eu não lembro, não me recordo quem é, e ligaram aqui na Escola Bíblica dizendo, olha, o pastor Fábio fala todo dia sobre esse estudo, e eu vou pedir porque para ele não ficar pedindo todos os dias, se sentindo sozinho ali, eu vou pedir, e é isso, para eu não me sentir sozinho aqui, peça seu estudo também, se envolva com a gente, e graças a Deus, muita gente tem pedido o guia de estudos, que é o conteúdo da temporada aqui. Então, basta você enviar para a gente, através do WhatsApp que você está vendo ali, uma mensagem dizendo, quero receber o estudo Apocalipse e o Fim Revelado, e a gente vai mandar para o seu celular, em PDF, para o seu WhatsApp, esse estudo, tá bom? Fácil, basta você entrar em contato com a gente aqui. É hora de orar, é hora da gente abrir o coração para entender a mensagem de Deus para a gente nessa noite. Cada noite, uma mensagem de Deus para mim e para você também. Senhor, eu te agradeço de coração por teu carinho, por teu amor, por tua proteção, pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra e por entendermos quão significativa ela é para a nossa vida. Mais uma vez nos colocamos em tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, e isso nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero começar dizendo para você, acerca das 7 igrejas, que essa mensagem, ou as mensagens às 7 igrejas, elas revelam uma forte ligação entre Cristo e seu povo ao longo da história. Começamos segunda-feira falando que elas são igrejas literais da Ásia, elas têm uma relação
com períodos da história, mas com o povo de Deus também. E conosco hoje, se você é cristão, se você faz parte daqueles que creem na condução de Cristo ao longo da história, você vai entender um pouquinho mais hoje nesse estudo, tá? Embora, quando a gente fala sobre as 7 igrejas, essa sessão ela esteja no capítulo 2 do livro do Apocalipse, essa visão das 7 igrejas inicia no capítulo 1, verso 9. Como? Com a visão de Jesus glorificado. Então, antes de falar das 7 igrejas, capítulo 1, verso 9 fala sobre Jesus glorificado. E antes mesmo do Apocalipse dar uma visão da igreja, ele proporciona uma visão de Cristo. Antes de falar da igreja, Cristo é o centro. Mas Cristo junto com a igreja. Capítulo 2 fala sobre a igreja, capítulo 1, Jesus Cristo junto com a igreja. Antes de olhar para as imperfeições da igreja, né? A igreja imperfeita, cada uma delas tinha suas características, falhas. A gente precisa olhar antes para a perfeição de Jesus. Jesus, aquele que é perfeito, aquele que morreu por nós. Antes da gente ver as lutas da igreja, a gente precisa entender o sofrimento de Jesus. Então, olha só, para que a gente olhe para as 7 igrejas, primeiro a gente tem que olhar para quem? Para Jesus. Antes da gente exaltar os méritos, as riquezas da igreja, porque algumas igrejas das 7 do Apocalipse são elogiadas, a gente tem que se lembrar de uma coisa. Tudo isso não passa de pobreza e lixo perto da justiça de Cristo Jesus. A gente pode ver isso em Filipenses, capítulo 3, você pode anotar esse texto aí, Filipenses 3, 4 a 8, fala que a nossa justiça não é nada perto de Cristo. Apocalipse 3, verso 17, fala sobre isso. Então, assim, a nossa fé é fortalecida, nós somos preparados para enfrentar as lutas espirituais com muito mais confiança. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre as 7 igrejas hoje. A primeira igreja, a gente falou um pouco sobre ela ontem, mas a gente vai explorar um pouco mais, é a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso. E olha só, acerca dessa igreja, a reprovação diz que essa igreja havia abandonado o primeiro amor. Algumas coisas que ela estava fazendo, ou os membros dessa igreja estavam fazendo, não era do agrado de Deus. Eles deveriam se arrepender das coisas que eles abandonaram, né? Deveriam se arrepender das coisas que eles faziam, ou melhor, e abandonarem a prática de realizações pagãs. Ontem nós falamos exatamente sobre os períodos dessa igreja. Nós pegamos as igrejas da Ásia e a Bíblia ela começa a destacar na história cada igreja. A igreja de Éfeso ela representa a época dos apóstolos, durante o primeiro século da era cristã. Foi um tempo de crescimento, é verdade, a gente destacou isso. Um período de pureza, fidelidade à doutrina, estudo da Bíblia. E Jesus elogia em Apocalipse 2, verso 2. A gente vai ver aqui esse árduo trabalho de perseverança dessa igreja. Olha o que diz. Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então diz assim que ao mesmo tempo que essa igreja não tolerava os homens maus, olha só, ao mesmo tempo que a igreja de Éfeso não tolerava, elas estavam de alguma maneira não seguindo isso, não seguindo os apóstolos. Em vários textos do Novo Testamento nós encontramos a luta dos cristãos na formação da igreja para impedir que entrassem na igreja falsas doutrinas. Olha só, a luta da igreja era contra falsas doutrinas. E hoje não é diferente da era apostólica. Naquela igreja de Éfeso, nesse período da história, a igreja lutava contra a entrada de falsas doutrinas. Não se esqueça de uma coisa, isso é importante porque eu quero dar exemplos hoje aqui. A Bíblia é a nossa única e segura regra de fé e vida. Você está entendendo? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e não há outro texto, não há outro livro, não há outra mensagem que seja a base da nossa doutrina. Tudo que a igreja tem que ensinar
tem que estar contido nesse livro aqui, na Bíblia. E eu quero dar um exemplo para você de doutrinas, de teologias, de filosofias humanistas hoje. Vou pegar a ideia. Na época de Éfeso, falsas doutrinas estavam entrando dentro da igreja. E a igreja tinha que lutar contra essas falsas doutrinas. Hoje, o cristianismo tem enfrentado falsas doutrinas também. Não é só no período da história, não é só na igreja da Ásia, mas hoje, infelizmente, o cristianismo tem enfrentado. Vou dar um exemplo para você, de coração aberto, sendo franco e sincero com você. Olha só, já ouviu falar da teologia inclusiva? Teologia inclusiva? Teologia inclusiva, na verdade, são ideologias humanas que têm o objetivo basicamente de transformar conceitos humanos como se fossem conceitos bíblicos e cristãos. Existem... A que ponto nós chegamos? Além de sites, além de YouTube, de Instagram, de Facebook que apoiam essa teologia inclusiva, que fique bem claro o seguinte, não quer dizer que Deus não aceite todos, mas a ideia central, infelizmente, é levantar uma bandeira que não é a bandeira de Cristo. Existe até uma Bíblia inclusiva hoje, você pode pesquisar na internet e eu não recomendo para você, porque ela distorce, olha só, criaram uma Bíblia com ideias, com conceitos fora dos princípios da verdadeira Bíblia traduzida do hebraico, aramaico e grego. E não são as opiniões de homens ou mulheres que importam quando a gente está falando da verdade de Deus. É a Bíblia, a base de Deus, e não falsos ensinos. O que a palavra de Deus diz? Aquele que colocar um i ou um tio na palavra de Deus, acrescentar ou tirar algo, ele será penalizado por isso. Então existe uma teologia hoje que tem propagado falsas ideologias, e isso aconteceu na igreja de Éfeso também, na primeira igreja. Eu quero dar fazer uma menção para você sobre uma outra luta que está acontecendo hoje, que era também uma luta na época de Éfeso, na igreja de Éfeso. Por exemplo, o evangelho social. Já ouviu falar do evangelho social? Após o intervalo, eu quero mencionar por alto acerca disso. E a gente vai entender que a luta que as 7 igrejas tiveram, hoje elas são salientadas também na igreja do século 21. Espero você bem rapidinho, a gente volta já. De volta ao programa Escola Bíblica, essa semana estudando sobre as 7 igrejas dentro da temporada Apocalipse e o Fim Revelado. E a gente está estudando agora, explorando um pouquinho mais cada uma das 7 igrejas. Comecei falando sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, tá? E já agradecendo a você que tem interagido com a gente. Já vi várias pessoas comentando aqui pelas redes sociais, mas a gente vai direto ao ponto. Continue escrevendo, continue compartilhando. Falando sobre a igreja de Éfeso, tanto na Ásia quanto no período da história, ela teve uma luta. E a luta da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, é justamente para manter pura a mensagem de Cristo, a pureza do Evangelho. No entanto, ela enfrentou o quê? Desafios, que foi a entrada de falsos ensinos no meio da igreja. Isso foi ao longo da história e isso acontece também hoje, pontualmente. Não é a característica principal da igreja hoje, mas acontece pontualmente. Você pode perceber isso. Eu mencionei no bloco anterior que uma das doutrinas que tem tentado permear o cristianismo hoje é a teologia inclusiva. A gente não vai detalhar isso. Uma segunda teologia é o evangelho social. Você não precisa do carnaval, você não precisa pintar Jesus de várias cores para mostrar que Jesus, ele ama todos. O carnaval não tem nada a ensinar. A Bíblia tem. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama a todos. É a Bíblia que diz isso. Ele transforma a todos. Ele ama, mas ele transforma também. Infelizmente, hoje, há muitas opiniões pessoais que estão se tornando verdade divina, né, na boca de muitos pregadores. Pessoas são enganadas
pela religiosidade de muitas pessoas. Existe uma terceira teologia também, teologia liberal. O que é a teologia liberal? Ela pega a Bíblia e tenta encaixar no ser humano. Ela tenta não encaixar a nossa vida ao ensino bíblico, mas ela inverte as coisas. Então hoje, infelizmente, o que viveu a igreja de Éfeso tem acontecido também. Então preste atenção no que eu estou dizendo para você. Estude a Bíblia, procure saber através do texto bíblico qual o verdadeiro caminho. Não siga ideias de homens. Tudo que eu tenho falado aqui nesse estudo está baseado no que a Bíblia diz. Comprove. Veja se de fato é isso. Então, a igreja de Éfeso teve essa luta, a primeira igreja mencionada das 7 igrejas. Ela não permitiu que a mentira se misturasse com a verdade. E essa deve ser a nossa posição hoje também. Manter pura a doutrina, a mensagem de Deus. Vamos à segunda igreja? A segunda igreja, o segundo período profético da história, é a igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna. Ao contrário da 7ª igreja, que a gente vai chegar amanhã nela, ao contrário da igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja, essa igreja só recebe elogio. Essa igreja diz que Jesus conhecia as aflições, a pobreza dessa riqueza, mas na verdade essa igreja era rica. Então é o inverso da igreja de Laodiceia. Ela era pobre no sentido físico, no sentido estrutural, mas ela era rica espiritualmente. Ao longo da história houve um período assim também. E essa mensagem de Esmirna possui uma menção de um período profético, da tribulação de 10 dias. Olha que interessante, Apocalipse 2, verso 10, fala sobre um período de 10 dias. Vamos entender um pouquinho isso? Olha só, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quando a gente lê Números, no Antigo Testamento, 14, 34, você pode até anotar aí, né, tirar uma foto aí do texto, Ezequiel 4, 6 e 7, quanto tempo duraria essa perseguição? As palavras proféticas, quando a gente estuda ali, a gente percebe que essa perseguição sobre a igreja que permanecia fiel a Deus, ela durou entre os anos 303 depois de Cristo e 313, 10 anos exatamente. E como é que foi essa perseguição? Vamos para a história agora? Olha essa imagem de Diocleciano. Quem foi Diocleciano? A igreja de Esmirna, ela marca um período de perseguições. Ela era fiel, mas foi perseguida. Durante o 2º e o 3º século, os imperadores romanos fizeram o quê? Procurar exterminar a igreja. Começaram a perseguir a igreja. Mas os mártires moveram o coração para Deus, foram sinceros, se convertiam e aumentou cada vez mais o número de cristãos. E um exemplo dessas perseguições aconteceu com um homem chamado Policarpo. Esse homem aqui foi perseguido. Esse homem, ele foi pastor da igreja de Esmirna. E o que o Estado exigia? Lembra que eu falei para você que ambas as 7 igrejas da Ásia, mencionadas no Apocalipse, a igreja local, elas enfrentavam lutas espirituais, mas não no sentido religioso, mas no sentido cívico. Elas tinham que civilmente adorar a outros deuses. Era como parte da cultura local. E esse pastor da igreja de Esmirna, o Estado exigia que ele adorasse César, como se César fosse um deus. Mas ele não fez isso, esse homem não fez isso, Policarpo, e isso custou a vida dele. A gente pode trazer para os dias de hoje também. Existem muitos lugares do mundo, você sabe disso, já deve ter visto pela internet. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém, de um homem sendo humilhado diante de autoridades eclesiásticas, políticas, por adorar a Cristo, por ser um cristão. Então, quando eles exigiram que esse homem renunciasse, que Policarpo renunciasse, o que aconteceu com ele? Ele respondeu a seguinte frase, olha que interessante a frase que ele disse.
Servi a meu Jesus por 50 anos e ele não falhou comigo, nem um só dia. Como poderia traí-lo agora? E o que aconteceu com ele? Ele foi queimado vivo. Colocaram ele num poste. Isso foi no ano 168. E junto com ele, outros se tornaram mártires também. Esse é um período intenso. E esse período acabou com o edito. Vamos ver se eu tenho aqui. Esse período foi acabado, né, com o edito de Milão, assinado por Constantino em 313, cessando essa tribulação. O período dessa igreja acabou em 313. O período dessa perseguição horrenda sobre a igreja acabou. Como? Constantino, ele colocou um fim com um edito chamado Edito de Milão. E pôs fim, então, ao período da segunda igreja. Quero rapidamente passar para a terceira igreja, a gente vai fechar com ela hoje. Tem muita coisa interessante. A igreja de Pérgamo. O elogio dessa igreja é que permanecia fiel ao nome de Jesus. Ela não havia renunciado à fé, ela continuou viva a fé. E a reprovação, existia um elogio e uma reprovação também. A reprovação é que tinham pessoas lá dentro que estavam apegadas aos ensinos contrários da Bíblia. E faz uma associação a Balaão, a doutrina dos nicolaítas, né? Então, a Bíblia fala assim, olha, muita gente sincera, mas existe alguns no meio que estão adorando outros deuses, outros ensinos. E olha o que aconteceu, esse mesmo Constantino aí que colocou esse edito de Milão, em 313, ele assinou o edito, uma tolerância, dando a liberdade ao culto aos cristãos, você está vendo ele aí. Ele disse que estava convertido ao cristianismo e ele despertou uma gratidão aos cristãos. A igreja era perseguida, duramente perseguida, e você percebe então que Constantino ganhou de fato o coração dos cristãos. Esse imperador Constantino, ele continuou sendo líder, mas líder do paganismo. Ele começou a misturar o paganismo com o cristianismo. Que pena, né? Ao mesmo tempo que ele assistia os cultos cristãos, ele também era um líder do paganismo. Esse imperador se envolveu com a igreja, exerceu uma influência na igreja, e no dia, vamos ver se a gente tem um texto aqui, no dia 7 de março de 321, Constantino ditou a primeira lei, tornando, presta atenção, obrigatória a observância do domingo, dia em que os pagãos adoraram o Deus Sol. Ganhou o coração dos cristãos, libertou os cristãos para o culto e começou o quê? A misturar a doutrina bíblica com uma doutrina pagã. E com isso essa prática acabou influenciando várias pessoas. Influenciou o cristianismo também. Essa mudança ela vai ser estudada nos próximos capítulos do livro do Apocalipse. Nesse período fica evidente que Satanás ele tentou destruir a igreja de Deus com perseguições e mortes e não conseguiu, e depois ele tentou colocar falsas doutrinas. Fez com que a igreja misturasse com o Estado, introduzindo na igreja paganismo, pessoas pagãs não convertidas para dentro da igreja. Se eu não consigo destruir, eu vou inverter. Eu vou colocar pessoas que não amam de fato a Deus com ideias novas e assim eu destruo a igreja. Amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as 7 igrejas. A 4ª, 5ª, 6ª e 7ª igreja. E quais são as lições dessas igrejas para nós hoje. Igrejas da Ásia, períodos da história e para mim e para você hoje também. Que Deus te abençoe. Permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel à palavra dEle. Aqui é o programa Escola Bíblica, a maneira interativa de estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, te louvo, te agradeço por esse estudo, por tua palavra que permanece viva na nossa vida e no nosso coração. Nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos por tua graça que as tuas bênçãos sejam derramadas a cada dia sobre nós. Tenha misericórdia do teu povo que permanece fiel. Tenha misericórdia daqueles que porventura seguiram caminhos errados, mas querem seguir a tua vontade. Nos ensine, nos prepare para esse momento que a gente está vivendo. O final da história desse mundo, nós acreditamos assim.
E por isso, nós queremos nos aproximar de Ti. Haja na nossa vida, e eu peço de uma maneira especial, realize algo novo essa noite na nossa vida, na vida de cada pessoa que assiste. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.